Fala, nação rubro-negra! Estamos de volta com mais um vídeo cheio de novidades. Já chega junto, mete o dedo no like e se inscreve aí no Central Rubro-Negro, que aqui é conteúdo pesado sobre o Mengão todo dia. Bora para mais uma resenha, Bruno. Henrique, um dos nomes mais emblemáticos do Flamengo nos últimos anos, está no centro de um verdadeiro furacão dentro do futebol brasileiro. A notícia que começa a se espalhar nos bastidores do esporte envolve um possível adeus do atacante ao clube carioca, fruto de um banimento inesperado das competições nacionais. Essa possibilidade, embora ainda não confirmada oficialmente, vem sendo discutida com intensidade por dirigentes torcedores e especialistas que acompanham cada movimento do jogador. O clima nos arredores do Flamengo parece pesado, com conversas reservadas apontando para uma ruptura que até pouco tempo parecia improvável. Bruno Henrique, que sempre foi uma peça-chave na estratégia ofensiva do time, hoje se vê em uma posição delicada com sua permanência em xeque e seu futuro repleto de incertezas. Os rumores indicam que questões disciplinares e conflitos internos podem ter influenciado diretamente a decisão que colocou um ponto final na trajetória do atacante. No futebol brasileiro, um cenário que vem chocando quem acompanhava sua carreira com admiração. Enquanto isso, o Flamengo já começa a se movimentar para lidar com essa situação inédita, buscando alternativas para suprir a possível ausência de um dos seus principais jogadores, sem, no entanto, admitir publicamente qualquer negociação ou definição. Para os torcedores, a ideia de perder Bruno Henrique soa quase como um pesadelo, visto que sua importância dentro de campo era clara, mas o silêncio da diretoria e as informações vazadas alimentam um burburinho crescente que promete não se dissipar tão cedo. No meio de tantas especulações, o que fica evidente é que o impacto dessa possível saída vai muito além do campo, mexendo com as estruturas internas e emocionais de um clube acostumado a grandes desafios, mas que agora encara uma crise que poucos esperavam. Essa movimentação em torno do futuro de Bruno Henrique tem gerado uma verdadeira bola de neve dentro do universo esportivo, com muitos tentando entender o que realmente aconteceu para que um atleta de sua estatura fosse alvo de uma medida tão drástica como o banimento do futebol nacional. Embora as informações oficiais sejam escassas e restritas, fontes próximas ao jogador e à diretoria do Flamengo sugerem que uma série de eventos conflituosos culminaram nessa decisão, deixando muitos surpresos com a velocidade e a intensidade dos acontecimentos. O fato é que, diante desse cenário, cresce a especulação sobre qual será o próximo passo do atacante, cuja carreira sempre esteve em alta e que parecia encaminhada para novos títulos e conquistas. Há quem diga que Bruno Henrique já estaria avaliando possibilidades fora do país, buscando em outras ligas uma chance de recomeço, longe do olhar crítico e das polêmicas que o envolveram recentemente. Outros apostam que o jogador pode tentar permanecer no Brasil, mas em clubes que estejam dispostos a dar uma nova chance, talvez com regras rígidas e acompanhamento mais próximo para evitar novos problemas. O Flamengo, por sua vez, teria se visto forçado a tomar uma decisão difícil, tentando preservar o ambiente do elenco e a imagem do clube, mesmo que isso signifique perder um dos seus principais nomes ofensivos. Esse cenário cria um clima de incerteza e expectativa, com torcedores divididos entre a tristeza pela possível saída e a esperança de que tudo seja apenas um mal-entendido que pode ser revertido. No meio desse turbilhão, o que chama a atenção é a velocidade com que a situação evoluiu, saindo do campo das conversas internas para se transformar em um dos assuntos mais comentados nas redes sociais, programas esportivos e rodas de debate. O impacto dessa possível despedida vai além do Flamengo, afetando também o cenário geral do futebol brasileiro, que perde um jogador de talento comprovado em um momento crucial da temporada. Os rumores que cercam Bruno Henrique e seu possível afastamento do Flamengo ganham força a cada dia, trazendo uma série de teorias e hipóteses sobre o que pode ter motivado essa situação delicada.
Entre as possibilidades discutidas, destaca-se a ideia de que o jogador teria se envolvido em episódios que comprometeram sua imagem e seu relacionamento com a diretoria, criando um ambiente insustentável para sua permanência. Fontes próximas indicam que, apesar de seu talento inegável, Bruno Henrique teria atravessado um momento complicado fora dos gramados, com atitudes que teriam gerado desgaste e insatisfação interna. Esse desgaste, segundo os boatos, teria levado ao banimento do jogador das competições nacionais medida extrema, que não costuma ser tomada sem motivos muito fortes. Ainda assim, circulam informações de que o atacante estaria tentando negociar sua saída em um movimento que visa preservar sua carreira e buscar novos desafios em outros clubes, seja no Brasil ou no exterior. A hipótese de uma transferência internacional ganha destaque, já que muitos times de fora estariam interessados em aproveitar a experiência e o potencial do jogador, que apesar dos contratempos continua sendo um nome valorizado no mercado. No entanto, nada está confirmado e a expectativa é que as próximas semanas sejam decisivas para definir o rumo dessa história. A torcida do Flamengo, enquanto isso, acompanha com ansiedade e apreensão, sabendo que a possível perda de Bruno Henrique pode afetar diretamente o desempenho da equipe, especialmente em competições importantes que estão por vir. A diretoria, por sua vez, mantém uma postura cautelosa, evitando se posicionar oficialmente, o que só aumenta o burburinho e a especulação em torno do caso. Em meio a tudo isso, a certeza que fica é que o futebol brasileiro está prestes a viver um capítulo inusitado, com desdobramentos que prometem agitar não só os bastidores do Flamengo, mas também o mercado da bola e o coração dos torcedores. No cenário conturbado que envolve o futuro de Bruno Henrique, começam a surgir especulações sobre o impacto que sua saída pode causar na estrutura do Flamengo e na composição do elenco para a sequência da temporada. O clube, que vinha contando com o atacante como uma referência ofensiva, precisará buscar alternativas para suprir a ausência de um jogador que, mesmo cercado por polêmicas, mostrou em campo sua importância e capacidade de decisão. Rumores indicam que a diretoria já estaria em busca de reforços, mas também avaliando as opções internas para tentar minimizar o baque de uma possível despedida. A falta de um substituto à altura pode complicar os planos do time, especialmente em competições onde a qualidade do elenco faz toda a diferença. Além disso, a saída de Bruno Henrique pode gerar um efeito dominó dentro do vestiário, mexendo com o moral do grupo e com a confiança dos jogadores que conviviam com ele. Gestão do Flamengo terá que lidar não só com a parte técnica, mas também com o lado emocional, buscando manter a coesão do time em um momento delicado. Por outro lado, o caso pode servir como um sinal para outros atletas, reforçando a necessidade de disciplina e comprometimento, algo que a diretoria quer deixar claro para evitar novos problemas. Enquanto isso, o jogador permanece no centro das discussões com seu futuro ainda incerto e as especulações apontando para caminhos que podem envolver desde um recomeço no exterior até um período afastado das principais competições. O que se sabe é que o Flamengo terá um trabalho árduo para superar esse momento e seguir firme na busca pelos seus objetivos, tentando transformar o que pode ser uma crise em uma oportunidade de renovação e crescimento. No meio desse turbilhão de informações e suposições, um ponto que chama a atenção é a forma como a relação entre Bruno Henrique e o Flamengo parece ter se deteriorado de maneira rápida e profunda, algo que ainda gera muitas perguntas e provoca especulações entre jornalistas e fãs. Muitos se perguntam o que poderia ter acontecido para que um jogador que era tratado como peça fundamental fosse tão rapidamente afastado e banido das competições nacionais. Os rumores mais frequentes sugerem que houve uma série de desentendimentos entre o atacante e a diretoria, possivelmente envolvendo atitudes dentro e fora de campo que teriam sido interpretadas como prejudiciais para a harmonia do grupo.
Há quem acredite que problemas pessoais podem ter influenciado a postura do jogador, enquanto outros apontam para questões profissionais, como divergências táticas ou dificuldades em lidar com a pressão do clube. Essa situação complexa coloca o Flamengo em uma posição delicada, precisando administrar não só a questão técnica, mas também a repercussão pública que envolve um nome tão conhecido e querido. Por sua vez, Bruno Henrique, diante desse cenário, teria que lidar com o desgaste de sua imagem e buscar formas de recuperar sua credibilidade, seja dentro ou fora do Brasil. Enquanto isso, o silêncio oficial mantém o mistério, alimentando teorias e debates que só aumentam o burburinho em torno do caso. O futebol brasileiro, que já vive momentos intensos de disputa e emoções, agora vê surgir uma trama que pode redefinir a carreira de um dos seus principais jogadores e mexer com o futuro de um dos seus maiores clubes. A expectativa é grande para que novos capítulos sejam revelados, trazendo mais clareza para essa história que já entrou para a lista dos assuntos mais comentados do momento. Paralelamente, começam a surgir especulações sobre o possível destino de Bruno Henrique, com muitos apostando que o jogador pode buscar uma nova vida fora do Brasil, aproveitando o momento para se afastar da pressão que o cercou recentemente. Há rumores de que clubes em ligas europeias ou até no Oriente Médio estariam monitorando a situação do atacante, avaliando a possibilidade de contratá-lo e investir em seu talento, que apesar dos problemas continua sendo reconhecido internacionalmente. Essa possibilidade abre um leque de oportunidades para o jogador, que poderia encontrar nesses mercados um ambiente menos tóxico e uma chance de recomeço sem o peso das recentes polêmicas. No entanto, outros boatos indicam que Bruno Henrique poderia tentar permanecer na América do Sul com clubes da Argentina, do Uruguai ou até mesmo de outros estados brasileiros interessados em dar uma nova chance ao atleta, desde que haja condições específicas para evitar problemas futuros. Essa variedade de possibilidades torna o futuro do jogador ainda mais incerto, alimentando um verdadeiro jogo de expectativas e especulações. Enquanto isso, a torcida do Flamengo tenta assimilar a ideia de perder um ídolo recente, refletindo sobre o impacto que essa saída teria no time e nas competições que ainda estão por vir. Do lado do jogador, o momento é de reflexão, com uma possível reavaliação de sua carreira e de seus objetivos, buscando encontrar o melhor caminho para se reencontrar e voltar a brilhar dentro de campo. O cenário segue sendo desenhado aos poucos com cada informação nova, gerando mais dúvidas e discussões, enquanto o futebol brasileiro acompanha atento o desenrolar dessa trama que ainda promete muitas surpresas. A possibilidade de Bruno Henrique deixar o futebol brasileiro não é apenas um problema para o Flamengo, mas também para toda a comunidade esportiva do país, que perde um jogador de qualidade reconhecida e que vinha sendo um dos destaques nas competições nacionais. Essa situação vem levantando questionamentos sobre os rumos do futebol local e a forma como os clubes lidam com situações delicadas envolvendo seus atletas. Muitos se perguntam se casos como esse não indicam uma necessidade de mudanças na gestão de jogadores e no relacionamento entre elenco e diretoria, visando evitar conflitos que podem resultar em perdas significativas para os times e para o espetáculo. No meio desse debate, o nome de Bruno Henrique acaba servindo como um exemplo de como talento e polêmicas podem caminhar juntos, criando uma narrativa que mexe com paixões e opiniões diversas. Para o Flamengo, a saída do atacante representa um desafio extra que pode influenciar tanto o desempenho esportivo quanto a imagem do clube perante seus torcedores e o mercado. Ao mesmo tempo, essa situação pode abrir espaço para a entrada de novos jogadores que terão a chance de mostrar seu valor e ajudar a equipe a seguir firme em suas metas. Enquanto as negociações e definições não são feitas públicas, o burburinho continua crescendo com cada nova informação, alimentando o interesse e a curiosidade de quem acompanha de perto essa novela. O futebol brasileiro, portanto, vive um momento de grande expectativa, aguardando os desdobramentos que podem mudar o panorama da temporada e influenciar as estratégias dos clubes nos próximos meses. Com o passar
passar dos dias, o cenário envolvendo Bruno Henrique e sua possível saída do Flamengo tornasse ainda mais complexo com novas informações vazando e alimentando especulações sobre os bastidores desse processo. Alguns relatos sugerem que o atleta estaria insatisfeito com certas decisões internas e com a forma como foi tratado após o episódio que levou ao seu banimento, o que teria motivado uma postura mais firme na busca por uma mudança de clube. Por outro lado, fontes ligadas à diretoria afirmam que a decisão foi tomada pensando no bem-estar do elenco e na manutenção da disciplina, buscando preservar o ambiente de trabalho e a imagem do Flamengo diante dos torcedores e do mercado. Essa dualidade de versões contribui para o aumento do suspense e para a multiplicação de teorias que vão desde negociações avançadas com outros times até possíveis tentativas de reconciliação. Nesse contexto, a figura de Bruno Henrique se torna ainda mais central com seus próximos passos, sendo acompanhados de perto por jornalistas, torcedores e agentes envolvidos no futebol. A expectativa é que em breve novas definições sejam anunciadas, esclarecendo os motivos reais da ruptura e indicando o destino do jogador. Até lá, o burburinho permanece intenso, movimentando redes sociais, programas esportivos e discussões informais que dão conta de um cenário repleto de possibilidades e tensões. O Flamengo, enquanto isso, trabalha para minimizar os impactos dessa crise e para garantir que o time mantenha seu foco e competitividade mesmo diante da turbulência. Essa situação certamente entrará para a história do clube e do futebol brasileiro, mostrando que mesmo em meio a glórias e conquistas existem desafios que exigem decisões difíceis e consequências inesperadas. A repercussão da possível saída de Bruno Henrique do Flamengo não se limita apenas ao âmbito esportivo, alcançando também o campo das relações públicas e da imagem do clube no cenário nacional. A diretoria rubro-negra, consciente da importância do jogador para a torcida e do impacto que sua ausência pode causar, tem buscado maneiras de controlar os danos e evitar que o caso se transforme em uma crise maior. Entre as estratégias adotadas estão a manutenção do silêncio oficial, a divulgação de mensagens que ressaltam o compromisso com a disciplina e o respeito às normas internas e a tentativa de focar a atenção em reforços e no trabalho do elenco. Apesar disso, os rumores seguem se multiplicando com cada nova notícia, alimentando debates acalorados entre fãs e especialistas que tentam interpretar os sinais e prever os desdobramentos. Para Bruno Henrique, o momento é delicado, exigindo cautela e uma postura que possa resgatar sua imagem e viabilizar um futuro promissor, seja no Flamengo no Brasil ou em outras partes do mundo. O impacto dessa situação mostra como o futebol, além de esporte, é um ambiente complexo onde questões humanas, profissionais e emocionais se entrelaçam de forma intensa. À medida que a novela se desenrola, resta aguardar para ver como essa história será concluída e qual legado ela deixará para o jogador e para o clube que juntos protagonizaram momentos memoráveis, mas agora enfrentam um capítulo cheio de incertezas e expectativas. Bruno Henrique, diante desse cenário que se desenha em meio a rumores e especulações, pode estar mesmo prestes a dar um passo definitivo rumo a uma nova etapa em sua carreira, possivelmente longe do futebol brasileiro. Os burburinhos indicam que seu afastamento do Flamengo não foi apenas uma decisão administrativa, mas fruto de uma série de acontecimentos que teriam comprometido a convivência dentro do clube e a imagem do jogador no país. Em meio a isso, circulam conversas não oficiais que apontam para negociações discretas com clubes do exterior, onde seu talento poderia ser valorizado de forma diferente, longe das pressões e polêmicas recentes. Alguns agentes do mercado internacional estariam atentos ao desenrolar da situação, vendo uma oportunidade para investir em um atleta que, apesar dos problemas, ainda possui muito a oferecer dentro das quatro linhas. A possibilidade de Bruno Henrique se transferir para uma liga estrangeira soa como uma chance de recomeço, um ponto de virada para a carreira do jogador que precisaria se reinventar para voltar a brilhar e reconquistar o prestígio perdido no Brasil. Paralelamente no Flamengo, as discussões internas sobre como substituir seu impacto dentro de campo
ganham força com opções sendo avaliadas cuidadosamente para manter o time competitivo. Enquanto o futuro do atacante segue envolto em mistério, o que não falta são palpites e conjecturas que alimentam a curiosidade dos fãs e movimentam o mercado, deixando claro que essa história ainda está longe de um desfecho definitivo. Ainda no campo das especulações, existe a possibilidade de Bruno Henrique buscar uma reconstrução gradual, talvez em clubes menores dentro do Brasil, que estariam dispostos a apostar em seu potencial, mesmo diante do histórico recente. Esse movimento poderia ser uma estratégia para que o jogador recupere seu desempenho, reputação e a confiança necessária para, quem sabe, retornar aos grandes palcos em um segundo momento. Fontes próximas ao atleta indicam que ele está consciente da necessidade de repensar sua trajetória e agir com cautela, visando evitar repetir os erros que contribuíram para o afastamento do Flamengo. A ideia de uma segunda chance em ambientes menos pressionados, com menos holofotes, pode ser atraente para quem busca se reinventar e provar que ainda tem futebol de alto nível para oferecer. No entanto, a resistência a essa possibilidade também é grande, tanto pela complexidade da situação, quanto pela forma como o banimento foi interpretado pelo mercado e pelo público. Isso significa que Bruno Henrique precisaria passar por um processo intenso de recuperação e adaptação que envolve não apenas a parte física, mas também o psicológico e a gestão da imagem pública. Enquanto isso, o Flamengo segue a passos largos na reformulação do elenco, buscando alternativas que possam preencher a lacuna deixada pelo atacante, mas o espaço que ele ocupava ainda parece difícil de ser preenchido com a mesma efetividade. Essa novela promete se desenrolar com muitas voltas, deixando claro que o futuro do jogador é um dos assuntos mais quentes do momento no futebol brasileiro. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando. E compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. Por outro lado, surgem rumores de que o afastamento de Bruno Henrique pode até representar um alerta para outros jogadores do Flamengo e do futebol nacional, sinalizando que o clube não vai tolerar desvios de conduta, mesmo que envolvam atletas de alto nível e importância no time. Essa postura firme, se confirmada, poderia ser interpretada como uma tentativa da diretoria de resgatar a disciplina e o comprometimento dentro do elenco em um momento em que os resultados e a estabilidade emocional do grupo são fundamentais. A notícia da saída de um jogador como Bruno Henrique por motivos relacionados ao comportamento serve como um exemplo para os demais e gera um debate mais amplo sobre os limites que devem existir entre atletas e clubes. Por sua vez, essa situação traz à tona a dificuldade que muitos times enfrentam ao equilibrar talento, personalidade e disciplina, especialmente quando há pressão por resultados e expectativas elevadas. Para o Flamengo, administrar essa crise será um teste de liderança e capacidade de gestão, que pode definir o futuro do clube em competições nacionais e internacionais. Para o jogador, a mensagem é clara: qualquer deslize pode custar caro e a carreira pode sofrer consequências duradouras. Diante disso, o desfecho dessa história terá impacto além do caso específico, influenciando a forma como atletas e dirigentes vão lidar com situações semelhantes daqui para frente. Essa dinâmica, complexa, cheia de nuances, faz com que o burburinho em torno de Bruno Henrique ganhe contornos ainda mais dramáticos e significativos. No meio de tantas possibilidades, outra especulação que ganha força é a hipótese de Bruno Henrique tentar retomar sua carreira em ligas que, historicamente, recebem jogadores brasileiros em busca de recomeço, como a Turquia, a Arábia Saudita ou os Emirados Árabes. Essas competições, além de oferecerem condições financeiras atrativas, proporcionam um ambiente onde o atleta pode se afastar do olhar crítico da imprensa brasileira e trabalhar para recuperar seu melhor futebol. É uma estratégia que muitos jogadores brasileiros adotam em momentos delicados de suas trajetórias, utilizando esses campeonatos como trampolim para um retorno futuro, seja à Europa ou mesmo ao Brasil, com a imagem restaurada. Os rumores indicam
Que representantes de Bruno Henrique estariam explorando esse mercado, sondando possibilidades e negociando contatos que possam viabilizar uma transferência nas próximas janelas? Essa possibilidade despertaria um misto de reações entre os torcedores, que, embora tristes com a perda, compreendem que o jogador precisa de um ambiente favorável para reencontrar sua forma e confiança. Para o Flamengo, a saída para o exterior pode ser vista como um desfecho mais limpo, permitindo que o clube se reorganize sem prolongar o conflito e sem manchar sua imagem com mais polêmicas. Enquanto isso, no futebol brasileiro, a ausência de Bruno Henrique deixa um espaço que pode ser preenchido por novos talentos, tornando o cenário mais aberto e competitivo. Essa hipótese, embora ainda seja rumor, parece ganhar corpo a cada dia, deixando o mercado em alerta para o possível destino do atacante. Paralelamente, surgem rumores internos que apontam para uma possível reaproximação entre Bruno Henrique e a diretoria do Flamengo, ainda que isso pareça improvável para muitos, dado o clima atual. Fontes anônimas indicam que, em meio às conversas reservadas a algumas pessoas dentro do clube, acreditam que um acordo pode ser alcançado contanto que o jogador demonstre compromisso e disposição para se reabilitar e contribuir com a equipe. Essa possibilidade, embora não confirmada, é vista como uma tentativa de evitar um desfecho definitivo e que possa ser prejudicial para ambas as partes. A ideia de um retorno, mesmo que condicionado, tem sido discutida em círculos próximos ao Flamengo, onde se pondera a importância do jogador e o custo que sua ausência pode causar ao time. Por outro lado, a própria postura do atleta e seu círculo de apoio são fatores determinantes para que essa reaproximação aconteça e, até o momento, há sinais mistos que dificultam uma previsão clara. Enquanto essa possibilidade está no radar, a diretoria segue adotando uma postura cautelosa, evitando dar espaço para especulações oficiais, o que alimenta ainda mais o burburinho e a ansiedade dos torcedores. Essa novela, portanto, segue cheia de reviravoltas e possibilidades, com um enredo que parece mudar a cada dia, mantendo o futebol brasileiro em suspense. A tensão em torno de Bruno Henrique deixa claro que, mais do que um jogador, ele se tornou um símbolo das dificuldades que o esporte enfrenta ao conciliar talento e comportamento. Além das possibilidades de transferência e reaproximação, não faltam especulações sobre o impacto psicológico que toda essa situação pode estar causando em Bruno Henrique, algo que também seria um fator a ser considerado no momento de decidir seu futuro. Amigos próximos e pessoas do meio esportivo têm comentado que o jogador estaria passando por um período de reflexão profunda, tentando entender os motivos que o levaram a essa situação e buscando formas de superar os desafios que enfrentou recentemente. Essa fase introspectiva pode ser crucial para que ele tome decisões mais conscientes e focadas em seu bem-estar e carreira a longo prazo. A pressão que envolve o futebol de alto nível, aliada a questões pessoais e profissionais, não é fácil de administrar e o fato de estar no centro de uma crise pública só aumenta a complexidade. A expectativa é que, com o apoio adequado, Bruno Henrique possa sair fortalecido desse momento, utilizando a experiência como um aprendizado para sua evolução. Por outro lado, o ambiente do futebol brasileiro nem sempre oferece espaço para erros e recuperação, o que torna essa jornada ainda mais desafiadora. Enquanto isso, os olhares atentos dos clubes torcedores e mídia seguem acompanhando cada passo do atacante em um misto de julgamento e esperança. Essa situação delicada reforça como a carreira de um jogador pode ser impactada por fatores além do talento, exigindo resiliência, equilíbrio emocional e um suporte forte para superar as adversidades. Dentro do Flamengo, o clima permanece tenso e cheio de especulações, com a diretoria trabalhando para administrar não só as questões técnicas, mas também as implicações políticas e emocionais dessa possível perda. As conversas internas indicam que o clube está consciente da necessidade de um planejamento cuidadoso para substituir Bruno Henrique, tanto dentro do time quanto no aspecto da liderança do grupo. A saída do atacante pode deixar uma lacuna difícil
de ser preenchida, especialmente em um momento da temporada onde estabilidade e confiança são fundamentais. Por isso, o Flamengo vem avaliando opções de mercado e também dando espaço para jovens promissores numa tentativa de equilibrar a equipe e manter a competitividade. Paralelamente, há uma preocupação clara em manter o foco e evitar que a situação se transforme em um problema maior capaz de afetar o rendimento coletivo. A diretoria tem se mostrado firme em suas decisões, demonstrando que não abrirá mão dos princípios e das regras internas, o que reforça a mensagem para todo o elenco. Mesmo assim, a pressão da torcida e da mídia segue constante, cobrando respostas e soluções rápidas para o que pode ser uma das maiores crises recentes do clube. A expectativa é que nos próximos dias novas informações sejam divulgadas, ajudando a esclarecer o futuro de Bruno Henrique e a direção que o Flamengo pretende seguir. Esse momento de incertezas é um teste para a resiliência do clube e para sua capacidade de renovação. No mercado da bola, a saída de Bruno Henrique vem provocando um movimento intenso, com diversos clubes avaliando a possibilidade de contratá-lo e agentes aproveitando a situação para iniciar conversas. A reputação do jogador, embora afetada pelos recentes acontecimentos, ainda é forte o suficiente para gerar interesse, especialmente entre times que buscam experiência e qualidade no ataque. Por outro lado, a situação delicada exige cautela por parte dos interessados que tentam entender as razões do afastamento e o impacto que isso pode ter no desempenho e na convivência do atleta. Alguns rumores falam em propostas já encaminhadas, principalmente do exterior, enquanto outros indicam que o mercado brasileiro pode oferecer oportunidades, ainda que em clubes de menor porte. Essa movimentação é um indicativo claro de que Bruno Henrique não está descartado no cenário futebolístico e que sua carreira pode seguir caminhos diferentes dependendo das negociações e do contexto que se formar. O impacto dessa saída, portanto, vai muito além do Flamengo movimentando o mercado e criando expectativas sobre a capacidade do jogador de se reinventar e voltar a brilhar. Enquanto as propostas e conversas acontecem nos bastidores, a torcida segue acompanhando com atenção dividida entre a tristeza pela perda e a curiosidade sobre o que vem pela frente. Essa dinâmica reforça como o futebol é um ambiente de constantes mudanças e surpresas, onde o futuro pode ser tão promissor quanto incerto. Por fim, o capítulo Bruno Henrique no Flamengo parece estar longe de ter um desfecho definitivo, com as especulações e rumores mantendo o caso vivo e em evidência. O jogador, o clube e o mercado vivem um momento de espera, com todos tentando antecipar os próximos passos e os possíveis impactos. Essa novela mostra como no futebol as relações entre atletas e equipes podem ser complexas e recheadas de nuances que vão muito além das jogadas em campo. O que está claro é que a trajetória de Bruno Henrique, marcada por altos e baixos, ainda pode ter muitos capítulos pela frente, seja com uma nova oportunidade, uma reaproximação surpreendente ou mesmo uma mudança radical de cenário. Para o Flamengo, o desafio será seguir firme, superando essa crise e encontrando novos caminhos para manter seu protagonismo. Para o jogador, a missão será recuperar o foco, a forma e a credibilidade, aproveitando as chances que surgirem para reescrever sua história. Enquanto isso, o futebol brasileiro observa atento, sabendo que o que está acontecendo não é apenas um episódio isolado, mas um reflexo dos desafios e complexidades do esporte na atualidade. É isso, família, valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto.